Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma parte aqui e dessa vez a gente tá na última parte, que é o de raio-x. Eu gosto bastante desse, basicamente eu coloquei raio-x porque foi a tradução que eu fiz. E aí eu não queria que ficasse com divisões em inglês, aí eu me dei uma... Deixei o negócio mais português, sabe assim? E aí, basicamente, consiste em eu colorir o personagem. Como eu gosto de colorir totalmente diferente um do outro, eu vou usar mais luz e sombra nessa versão aqui dele, do Flynn. Porque aí, a gente tendo bastante luz e sombra na base, quando eu for fazer os 3 riscos pretos com as linhas brancas, vai dar um efeito bem maior. Pelo menos foi isso que eu concluí, sabe? E também para não ficar parecido com o outro que eu colori o Flynn. Então, para ter essa diferença, eu achei que ficaria interessante. Porque eu meio que pintei o Flynn no derretido. Mas não é as mesmas cores, mas como eu já pintei, eu não queria que ficasse 2D. Então foi uma maneira que eu encontrei de fazer 3D. Digamos assim, não é 3D, mas é com um efeito de profundidade maior. Outra coisa que eu fiz é não deixar bordas. Então ele não vai ter bordas, eu vou deixar tudo com as devidas cores do personagem, né? Então isso possibilita mais de fazer luz e sombra e dar mais efeitos. Para as coisas não ficarem com mistura de camada, o que eu fiz basicamente foi fazer cada uma das cores em camadas diferentes. Isso vai ser muito bom, principalmente quando eu for fazer novas camadas e vincular, como também para não confundir. Agora eu tô na última parte, que é a parte do braço do Flynn. Eu peguei a cor base, né, dele, e aí depois que eu fiz isso é só preencher. Aí eu tava em dúvida se eu ia preencher com balde de tinta ou não, mas como eu queria que ficasse bem satisfatório esses vídeos, e eu gosto desses vídeos colorindo, basicamente, eu decidi fazer isso dessa vez, pra ficar mais satisfatório, enfim. E aí eu fui fazendo basicamente isso que vocês estão vendo. Se vocês forem fazer, vocês não precisam fazer desse jeito que eu fiz. Eu fiz realmente para ficar mais satisfatório. Vocês podem usar o balde de tinta e depois de usar o balde de tinta, você simplesmente vai ajustando e corrigindo as partes, se caso ficar. Às vezes eu uso o balde de tinta, ele faz o... completa ali perfeitamente. Às vezes eu uso o balde de tinta e não fica perfeito, aí eu só uso o pincel. Mesmo tendo que usar o pincel para corrigir algumas falhas, eu ainda acho que o balde de tinta acaba facilitando muito o processo e agilizando. Depois que eu peguei o pincel grande, pintei todas as partes grandes, eu venho com o pincel pequeno para retocar. Essa parte de baixo, como vocês podem ver, ele é um azul escuro e a metade é azul claro. E aí eu vou fazer essa divisão, mas eu também vou fazer essa divisão de uma maneira diferente, como eu falei para vocês, para que fique um resultado mais satisfatório, digamos assim. Outra dica que eu também dou para vocês, que eu vi no comentário, eu acho que foi do Homem-Aranha, foi com relação a cores. Eu sempre gosto, antes de começar um desenho, fazer uma paleta de cores. Claro que, por exemplo, uma vez que eu tenho as cores básicas, fica mais fácil de eu, por exemplo, pegar um azul mais claro ou um verde mais claro, mas as cores básicas eu gosto sempre de fazer uma paleta de cores porque facilita o meu processo, pelo menos é assim que eu acho. Ali na parte da mochila dele, da alça, eu fiz a metade claro, metade escuro com a versão mais de desfoque, igual eu falei pra vocês. Outra coisa que eu fiz também foi pegar um azul mais escuro e fazer todo o contorno e desfocar para dar mais profundidade. Isso trazer um efeito mais, não realismo, mas um efeito com mais detalhes. Depois eu vou com o pincel desfoque e simplesmente vou desfocando todas as bordas. Depois que eu fiz isso, eu venho com as cores claras. Aí eu começo com a parte da blusa, que é mais fácil eu me orientar. E aí, como eu criei uma nova camada e vinculei, eu não preciso me preocupar se vai passar por cima ou se não vai passar por cima. E aí, depois disso, eu venho esfumando as bordas. Aí eu vou decidindo, se eu achar que tá demais, eu diminuo, se eu achar que tá faltando um pouco mais de outro azul, eu vou fazendo. Mas é basicamente esse efeito que vocês estão vendo, que era o que eu queria. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais escuro de pele para fazer a parte das bordas, mas aí eu peguei a camada da pele, criei uma nova camada e vinculei. E aí não tem segredo essa parte, é simplesmente fazer o contorno dos cantos, que fica bem mais satisfatórios, eu acho.
Também eu peguei uma cor mais escura, porque como a base já era mais clara, se eu colocasse mais claro do que isso, ia ficar, tipo, impossível. Então, eu preferi fazer o contorno mais escuro, porque eu acho que dá um efeito mais legal. Depois que eu fiz essa parte de contorno da pele, aí tem a parte cinza. A parte cinza, eu simplesmente peguei o mesmo cinza e fiz apenas um contorno ali só para trazer uma profundidade. Não tinha muitos detalhes para acrescentar nessa parte. Depois que eu fiz isso, gente, a gente vai para a parte prática. Eu só vou reforçar essa parte do cinza com cinza um pouquinho mais escuro para ficar um pouco mais marcado. Então, eu vou criar uma camada por cima de tudo. Vou ali, vou com preto. E aí, eu vou fazer 3 riscos. Eu gosto de usar como para orientar o curva de linha. Aí, eu vou fazer um para baixo. Aí eu vou engrossar mais, porque o bom dessa ferramenta é que eu consigo engrossar e ver o que eu quero. Depois eu vou voltar e voltar. E aí eu vou ajustando o tamanho. Eu achei que esse tamanho estava ótimo, o suficiente. Depois disso eu vou diminuir a opacidade e vou apagar esses excessos. Além de apagar os excessos, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é deixar menos circular, igual vocês podem estar vendo aí. E deixar um pouquinho mais reto. Eu acho que dá um acabamento melhor, mas é minha opinião. Se vocês não quiserem, vocês não precisam deixar circular. Eu simplesmente deixo mais retinhos assim porque eu não sei, eu acho que fica com um resultado mais satisfatório. Depois disso, eu crio uma nova camada e não tiro 100% a camada, até porque eu preciso ver embaixo. E com um pincel branco, eu venho fazendo todas as linhas. Essas linhas variam muito dependendo do desenho. Às vezes eu gosto de fazer manual, igual eu estou fazendo essas linhas mais manuais. E às vezes eu gosto de fazer usando a ferramenta curva de linha, que ajuda bastante. Então depende bastante do personagem ou como que tá. E às vezes tem dias que eu tô com a mão mais firme, tem dia que eu não tô com a mão tão firme. E aí eu vou e uso. Nesse caso aqui eu misturei os dois. Eu fiz a maioria manual, mas esses detalhes aqui eu fiz com esse auxílio, porque o meu traçado ele não estava ficando preciso. E aí eu acho que eu tenho um pouco de toque com relação a isso. Então, como ele não estava muito preciso, eu acabei desistindo e usando essa ferramenta. É aquela coisa que eu falo para vocês sobre o digital, né, gente? A ferramenta tá ali, por que não usar, né? Depois disso, eu simplesmente vou fazendo a curva, igual vocês estão vendo. E depois que eu fiz isso, eu aumento a opacidade de baixo. E olha isso, gente, que sensacional. Outra coisa que eu percebi aqui é que eu não apaguei certinho essa parte de cima, então ele acabou invadindo a parte de falha. E eu vou mostrar para vocês o resultado completo. Bom, esse aqui foi o resultado que vocês estão vendo. Esse aqui foi o resultado do derretido, que foi o primeiro. Teve a falha, que eu gostei muito dessa falha, mais do que a primeira que eu fiz do Homem-Aranha. Teve a vibe neon, que eu também achei que ficou sensacional. E a parte raio-x, que ficou bem legal. E com esse fundo, com mais cores, mais profundidades, eu acho que deu um efeito bem legal. Comenta aqui também qual personagem vocês querem. Não se esqueça de se inscrever no canal. O link do curso de Bispaint sempre está aqui na descrição para você dominar esse aplicativo e vem vários bônus. E até o próximo vídeo.